Boa noite, eu me chamo Alexandre, eu sou um discípulo amado de Jesus aí em constante processo de restauração, lutando contra a drogadição, contra a ira, com a pornografia, com a procrastinação, o orgulho, a ansiedade e com a ajuda do meu poder superior eu tenho limpo só por hoje. Bom, pessoal, é um grande prazer tê-los aqui com vocês mais uma segunda-feira. Para quem não sabe, nós estamos aqui sempre, todas as segundas-feiras, nesse mesmo horário, às 7h30 da noite, onde a gente fala um pouco sobre os 12 Passos, né, que é o programa do Celebrando a Restauração. E hoje a gente vai ter um dia especial, né? Hoje a gente vai conversar sobre uma coisa, nós estamos aí passando pelo Setembro Amarelo, muito interessante ver o sistema se preocupar com essa questão da depressão, né? Até porque a depressão é algo que atinge muitas pessoas, né? A Organização Mundial da Saúde estima que em 2020, até final desse ano, 350 milhões de pessoas em todo o mundo estarão sofrendo com esse transtorno, né? Outro dado também interessante é que a depressão é a principal causa de incapacidade laboral em todo o mundo, ou seja, ela contribui diretamente com a incapacidade produtiva do ser humano, né? Onde as mulheres são mais afetadas. E assim, nos piores casos, a gente sabe que depressão pode levar ao suicídio, né? E existem vários tratamentos, vários medicamentos, tratamentos psicológicos, e aqui no Celebrando a gente não poderia ficar de fora de lembrar desse momento, dessa questão, desse assunto tão pertinente, que é a depressão. E então, para isso, a gente convidou aqui um camarada, nada melhor do que uma pessoa que luta contra, é uma das áreas de luta. O nome desse camarada é Bezerra, já conhecido de algumas pessoas aqui em Sobral. Ele faz parte da comunidade cristã Igreja Batista Central de Fortaleza, IBC, e está há muito tempo, acho que uns 11 anos, envolvido já no Celebrando a Restauração da IBC. Esse camarada hoje é quem praticamente está à frente lá do Celebrando, é o braço direito do Nelson lá, da pessoa que implantou o CR no Brasil. Então, um cara que tem muita bagagem, tem muita expertise, e é uma área de luta. Então eu pensei, né, nós aqui do CR de Sobral pensamos, por que não chamar o Bezerra para conversar um pouquinho sobre isso, já que quem passa na pele, quem sente o que é a depressão, tem propriedade para falar sobre o assunto. Então eu queria lhe convidar, Bezerra, nós vamos ter uma conversa muito interessante, bacana, para falar sobre esse assunto. Bezerra, tudo bom, meu irmão? Já já a gente chama você e entramos ao vivo aqui. Um abraço. Bom, estamos aqui com o nosso colega Bezerra. Bezerra, que é um camarada que nos ajuda muito aqui no Celebrando Restauração de Sobral. Ele é um dos responsáveis pela implantação desse CR. Eu lembro que no início o Bezerra veio várias vezes para fazer reuniões, alinhar como funciona, fazer inventário de quarto passo, né, Bezerra? Bezerra, Sim. se apresenta para a gente. Quem é você, companheiro? Ó, vou me apresentar aqui como realmente eu me apresento no CR toda segunda-feira aqui em Fortaleza. Eu sou o Bezerra, sou um discípulo amado de Jesus em processo contínuo de restauração, lutando em algumas áreas, luto com a depressão, luto com a pornografia, luto com a mentira, luto, eu digo sempre aí, no mínimo mais uns 100 defeitos de caráter, mas só por hoje Deus me deu a vitória, só por hoje eu posso celebrar com alegria esse momento com vocês aqui. Vocês não imaginam como eu estou feliz de poder estar com vocês, de poder compartilhar e celebrar esse momento mesmo. Então, esse é o Bezerra. Bezerra, muito obrigado pela sua presença, viu, meu irmão? Como eu disse, pessoal, Bezerra veio várias vezes a Sobral e sempre muito bom tê-lo presente aqui conosco, que é uma pessoa dedicada à obra de Deus, né, através do CR. E há quanto tempo, Bezerra, que você está no CR? Eu estou no CR desde 2007, né? Eu cheguei no CR em julho de 2007 e eu celebro aquele dia, eu nunca esqueço aquela data, né? E para mim, o mais importante é que eu estou no CR hoje, né? Bacana, Permanecendo em Vitória. bacana. Eu queria falar uma coisa contigo, Bezerra. Antes da gente entrar, né, deixa eu terminar de contextualizar para o pessoal que nos assiste. Pessoal, a gente pensou no Bezerra, como eu disse na abertura aqui, porque o Bezerra é uma pessoa que luta, viu, Bezerra? A gente está fazendo aqui Sim. como tem a data comemorativa do Setembro Amarelo, né? Então, assim, um mês que eu acho muito interessante das pessoas estarem olhando com um olhar mais atento, né? Mais focado nessa questão da depressão. Então, por isso o convite, né, ao Bezerra, porque é uma pessoa que passou, que passa por isso, que luta com isso.
Então, nada melhor do que ele para falar, né, dos seus sentimentos, de como a depressão afetou sua vida. E para a gente entrar nesse assunto, Bezerra, eu queria que você contasse um pouco da sua história, né? Falasse, antes dessa sua chegada no CR, como era a sua história? Fala um pouquinho para a gente sobre você, sua história, enfim. Pronto, eu vou completar aqui eu diria assim, a minha apresentação, né? Hoje eu sou casado com a Samira, tenho 3 filhos, tenho uma filha de sangue, 2 filhos no coração, já tenho 3 netos, né? Então tem uma história, uma caminhada longa aí já, tenho 29 anos de casado. E eu cheguei na Igreja Batista Central em 2004. Cheguei no dia 4 de janeiro de 2004. Foi quando eu tomei uma decisão de caminhar com Jesus, de estar mais próximo. E foi nesse período também que acentuou a depressão, né? Porque eu passei muito tempo sem ler, sem nada. Foram 10 anos parado totalmente. Em 2002, 2003, eu volto a estudar, né? Volto o processo, termino o terceiro ano em 2002. 2003 faço cursinho, em 2004 eu entro na Universidade Estadual do Ceará. Então, eu entro, minha conversão, e eu logo em seguida eu entro na Universidade Estadual do Ceará. Só que ali teve um detalhe interessante. Eu esqueci de entender quem é que tinha me colocado ali, quem é que realmente tinha me permitido entrar na Universidade Estadual do Ceará, que era o meu Deus, que era o meu poder superior, e eu achei que eu era o cara, que eu tinha conseguido, celebrei muito, porque eram 1.200 pessoas para tirar 50. Eu fui o 46º. Então, me senti realmente o cara, né? E aí eu vou para a universidade, eu com 32 anos de idade na época, chego ali, encontro garotões com 18, 19, a galera que estava chegando e que tinha realmente uma bagagem bem maior do que a minha em termos de teoria, em termos de conhecimento. Para mim, eu fui cursar história, né? Então, para mim, história era a história das datas, a história factual, era aquela ideia lá de quem descobriu o Brasil, por exemplo, era mais isso, né? E quando eu chego na universidade, cara, que eu vi que eu tinha que estudar os pensadores, eu tinha que ler algumas biografias assim, gigantes, e eu tenho muita dificuldade de leitura. Rapaz, aquilo me bateu um desespero, aquilo me bateu um complexo de inferioridade, aquilo me bateu uma angústia, por mais que eu estivesse caminhando na igreja, mas me bateu totalmente assim, como se eu estivesse afundando mesmo, né? E aí inicia-se um processo depressivo, isso em 2004, aí em 2004 um processo depressivo, e aí eu passo a tomar medicação, eu procuro um médico, passo a tomar medicação, mas todas as vezes que eu ia para a universidade, além de eu lutar com a depressão, com essa insegurança, tinha um complexo de inferioridade que era muito grande, de me comparar com todo mundo, de me comparar com os professores, de me comparar com os alunos, e aquilo ia me dominando. Então, todas as vezes que eu ia para a universidade, que eu saía de casa, que eu saía do trabalho para ir para a universidade, era como se eu estivesse indo puxado, amarrado para um canto, né? Então, era algo muito pesado, né? Então, em 2005, eu lembro que eu abandonei a universidade em 2005.2, fiz 2005.1, abandonei 2005.2, e aí fui sofrer, fui com tudo aquilo, de não ter conseguido dar seguimento. Era muito complicado, que eu lembro que eu passava em frente ao campus da UES, de ônibus, e eu olhava para o outro lado, porque eu não tinha condições sequer de olhar para o campus, né? Então, aquilo era muito destruidor. Mas eu fui trabalhando um pouquinho ali, e aí com muita força consegui voltar em 2006.2, achando que estava melhor e tudo. E na hora que eu entro na universidade, vem toda aquela carga, todo aquele peso de comparação, de se me sentir inseguro, muita deprê. E 2007.1, no mês de junho ali, eu tiro uma nota de 1,5 numa prova, eu precisando de no mínimo 5, né? Eu tiro 1,5 numa prova. E eu saio do campo certo que eu iria resolver a minha situação. Eu ia resolver aquela dor, eu ia tirar aquilo ali a limpo. E eu fui para um terminal, né? Terminal de Parangaba, que é o mais próximo. E qual era a solução? Era tirar a minha vida, era me jogar debaixo de um ônibus, era resolver aquela dor naquele momento ali, né? Eu fui para o terminal e, só voltando um pouquinho, eu já conhecia o CR, né? Eu já conhecia o Cérebro na Instalação. Só que eu dizia que não era para mim, que eu não era doente, eu não admitia
que eu tinha problema, né? Mesmo depressivo, eu não admitia, né? E aí eu vou para o terminal, e quando eu chego ali, que vários ônibus vêm, eu olho para um projeto, vê se isso aqui dá certo e tal. Eu não tive coragem de imediato, eu agradeço a Deus por isso, né? E aí eu lembro de um amigo, eu lembro de pedir ajuda para um amigo, eu ligo para ele, falo da minha história, chorando muito, e ele diz, cara, não desliga o telefone, eu vou te ajudar a chegar em casa, fica comigo aqui na linha, sai desse terminal, pega o primeiro ônibus que aparecer para tua casa aí, vai embora. E eu fui ouvindo aquele amigo, fui chorando e ouvindo, e cheguei em casa, passei a noite mal, passei a noite chorando muito. Minha esposa não entendia, e eu também não entendia o porquê. E aí, quando chega a sexta-feira, exatamente isso foi numa quinta, na sexta-feira, esse meu amigo me encorajou a buscar ajuda de uma forma mais intencional. E eu lembrei do CR. Eu disse, rapaz, tem um programa na minha igreja e que eu não tenho feito uso desse programa. Eu vou pedir ajuda, eu vou lá hoje à noite. E aí eu fui visitar o CR e quando eu cheguei, fui muito bem acolhido. Aqueles que chegam a primeira vez, ganhavam um abraço, eu celebrei. E aí tinha uma sala de homens que lutam com depressão. E eu fui para essa sala, achando que realmente ali eu ia contar minha história, eu ia abafar, eu era o coitadinho, todo mundo ia me acolher, todo mundo ia, porque eu tinha tentado tirar a vida, porque eu tomava remédio, mas não foi bem assim, né? Eu fui acolhido de uma outra forma. Quando eu termino de falar, uma outra pessoa começa também, dá o seu depoimento, contar a sua história, e ele vai dizendo que luta com depressão, que luta com síndrome do pânico, que luta com vários problemas, e ele toma 12 comprimidos diários para caminhar, mas que ele quer vencer tudo aquilo. E eu vou olhando para aquela história e eu digo, rapaz, esse menino, esse rapaz está aí todo inchado, tomando esse monte de medicação e querendo viver. E eu estou só no início, tomando apenas 2 comprimidos e querendo tirar minha vida, me jogar debaixo de um ônibus. Não, Deus, eu vou lutar, eu vou continuar, eu vou buscar ajuda, eu vou encarar de frente esse só por hoje. E aí foi ali que Deus mudou a minha vida, né? Foi ali que eu comecei todo o processo. E eu posso dizer para vocês, depois eu posso ir contando mais, posso dizer para vocês que aquele dia foi o marco. Eu hoje estou há mais de 7 anos sem medicação. Eu hoje entendo que se Legal. precisar amanhã eu vou tomar, porque a medicina é sim uma ferramenta de Deus, mas só por hoje eu não precisei. E ela existe sim, a depressão ela existe, ela tenta pegar no meu pé muitas vezes, mas qual é a diferença? Hoje eu sei que eu tenho um poder superior, hoje eu tenho uma rede de apoio com quem eu posso contar, hoje eu sei que sozinho eu não consigo, mas que quando eu busco ajuda, quando eu corro atrás dessa rede de apoio, isso faz toda a diferença para mim. Então, só por hoje estou limpo, só por hoje não deprimi, só por hoje eu posso celebrar com vocês aqui. Legal, meu irmão, muito legal essa história, viu? Até outro dia eu estava conversando com um psicólogo aqui da nossa comunidade, né? O Alexandre Xavier, ele é psicólogo e é um parceiro muito forte também aqui do CR. E a gente estava dizendo isso, né? Assim, como o CR, né? Imagino eu que você sentiu uma identificação com a dor do outro e teve esperança, né? Ao ver que era possível se aquela pessoa estava vivendo aquilo. Então, o CR foi uma possibilidade real e concreta na sua vida, né? Sim, sim. Tem uma das. Hoje eu atendo muita gente aqui no CR, pessoas, inclusive, depois desse período online, então muita gente de fora, muita gente. E o pessoal me pergunta muito pela literatura do CR. Qual é Sim, o material que eu posso enviar para eles? Qual é o material que eu tenho aqui? Que eles querem fazer o curso, que eles querem aprender. Cara, a gente até tem um livrinho aqui, básico, com os 12 passos, mas a maior literatura do CR é a sua história de vida. É a minha história de legal. vida. É o Alexandre que conta a história dele, o Bezerra se identifica com a dor do Alexandre, o Bezerra se identifica com a história do Alexandre e tira um aprendizado dali. Então, a maior literatura nossa hoje é exatamente a história do outro, é exatamente alguém que conta a sua história que vai alcançar o outro. Por exemplo, naquele dia, eu não fui. Deus não usou uma pessoa que estava melhor que eu para me alcançar. Deus usou uma pessoa que estava mais quebrado do que eu e com a sua dor, Deus pôde me alcançar. Né? Hoje ele é um grande amigo meu, aquela pessoa. Hoje, dos 12 comprimidos, ele toma 3, porque tem realmente 3 que ele não pode deixar de tomar.
mas hoje ele passou num concurso federal, hoje ele é um agente penitenciário federal, nunca mais pensou em tirar a vida, está aí celebrando também. E quando eu me reúno com ele, eu digo, cara, muito obrigado por você existir na minha vida. Muito obrigado, cara, porque Deus te fez passar por aquelas dores, por aqueles momentos difíceis, para que pessoas como eu fossem alcançadas também. Então, essa identificação faz toda a diferença no CR. Bacana. Bezerra, voltando um pouquinho aqui à tua história, você teve algum evento antes desse na faculdade, assim, você identifica razões, assim, anteriores para você ter tido essa história com depressão? Seu lar é cristão, você nasceu num lar cristão, sua família, como era essa sua história antes de todo esse acontecimento? Você já tinha tido isso antes? Você já tinha sentido esse problema antes da faculdade? Quando eu fiz o meu inventário moral, isso Ah, ficou bem claro, né? Eu consegui descobrir de onde surgiu, né? De onde veio as raízes, né? Eu tenho na família de meu pai, eu tenho algumas pessoas, sim, que têm histórico de depressão, assim, temporário, que passam meses depressivos e passam anos bem. Então, tenho esse histórico, mas eu, olhando para mim, eu percebi que o meu complexo de inferioridade ele vem desde a minha infância, desde a minha adolescência, de lutar com esse complexo, de me resguardar, de achar que eu não consigo. E aí, quando eu fiz o inventário moral, eu lembrei da minha adolescência na escola. Eu tinha muita dificuldade de me socializar, eu tinha muita dificuldade de entrar nos grupos, né? Então, eu tinha dificuldade de conversar, de dar seguimento a uma conversa, de entrar num grupinho. E aí eu lembro que eu tentava comprar essas amizades, eu tentava, de alguma forma, eu lembro de eu levar sacos de bala e na hora sim, do antigo recreio, né? É o sim. novo, né? O recreio, eu É do ficar meu jogando tempo. aquelas balas para os meninos, para as meninas, para eles tentarem pegar, fazer aquela brincadeira, e ali o Bezerra conseguia entrar naquele grupinho. Então, esse complexo de inferioridade, ele existiu e, na verdade, como eu não tratei, ele foi se agigantando. Né? Ele foi Sim. se agigantando, foi crescendo, até chegar no ápice, né, que foi a depressão dentro da universidade, né, com outro contexto, com outro. Eu lembro de um dia na universidade, de um trabalho, eu tinha que falar 3 minutos. Sim. Trabalho de filosofia, tinha que apresentar, era um grupo de 10 pessoas e a minha fala eram 3 minutos. E quando eu disse para uma das meninas que eu não tinha condições de fazer, de apresentar, ela disse: te vira, eu fiz a minha parte, a sua é com você. Aquilo ali foi. O cara já estava sofrendo com completa inferioridade. Quando ela disse aquilo ali, cara, aquilo foi. Eu procurei um canto para entrar, eu procurei. Então, ele foi crescendo. Então, eu identifico que o que me levou realmente à depressão, até esse momento, veio do complexo de inferioridade, que eu não consegui tratar, não consegui, com antecedência, tratar tudo isso, né? E ele explodiu na universidade. Né? Meus pais são do interior, né? Tem um contexto católico, eu trabalhei durante muito tempo com os frades capuchinhos, aqui em Fortaleza. Aí em Sobral também tem, né? Sim. Então, trabalhei durante muito tempo com os frades capuchinhos, né? 25 anos. Aprendi muito com eles. Inclusive, esse amigo que me ajudou foi um frade capuchinho. No dia que eu liguei para ele, ele me ajudou a sair de lá. E é o cara que me encoraja até hoje a permanecer no CR, a fazer CR. Então, esse é o contexto, né, do Bezerra. A depressão, tenho certeza absoluta que ela foi o ápice, né, mas veio do complexo de inferioridade mesmo. Entendi, legal. Você falou que você fez um inventário moral, né? Como a gente está falando assim, é aberto, eu sei que muita gente sabe o que, que é, mas me fala assim, você me disse que o depoimento dessa pessoa startou, começou um processo na sua cabeça que mudou, como você disse, mudou a sua história, né? Mas dentro do CR, Bezerra, que outras melhoras você encontrou através dessa ferramenta que é o Celebrando Restauração? O que, que é esse inventário moral e quais foram os crescimentos que você percebe ter alcançado através do CR? Por que, que eu estou te fazendo essa pergunta? Porque assim, eu entendo que possibilidades existem várias, né? A gente Sim, tem aí a NA, que ajuda pessoas, é específico lá, pessoas com drogadição, que lutam com drogadição, né? O AA, alcoólicos. Tem também outros grupos, né? Outras comunidades, né? Terapêuticas que também envolve isso.
Mas o CR ele tem essa questão mais ampla, né? Ele é mais amplo, trata de diversos traumas, vícios, maus hábitos, comportamentos. Então, assim, eu queria ouvir de ti como foi essa. Houve esse primeiro contato, onde você percebeu e houve essa identificação, que eu acho fantástico também essa questão da gente falar. Né? Quando a gente sofre sozinho, parece que o meu problema é o maior de todos, né? Eu acho que era isso que você imaginava. E outra coisa também que, assim, nesse seu depoimento, eu queria só fazer um comentário, por também viver um pouco disso de baixa autoestima. A grande verdade é que na sociedade a gente não encontra muita aresta para falar do nosso íntimo, né? As coisas são muito superficiais, né? A gente tem que mostrar uma certa moldura ou, digamos, uma couraça que não pode aparecer nossas fragilidades, né? Então fala um pouco assim dessa tua história dentro do CR, como isso te ajudou, né? Fora esse primeiro momento, você falou do inventário, fala um pouquinho pra gente das tuas melhoras dentro do CR. O CR é um programa que tem 3 instâncias, né? Ele tem o momento do encontrão, o momento de palestra, né? Foi por onde eu comecei chegando e ouvindo uma música, depois assistindo uma palestra. Vem a outra instância, que é o grupo de apoio, que é esse grupo para depressão, que eu fui participar, né? Então, fui acolhido ali, e eu costumo dizer que isso é 40%. Isso é Sim. 40% da restauração. Os outros 60%, eles vão acontecer dentro do grupo de passos. E o grupo de passos é esse aprofundamento dos 12 passos, é olhar para tudo isso, descobrir, como eu falei, de onde eu descobri o complexo de inferioridade, dentro do grupo de passos eu vou ter a oportunidade de descobrir as raízes do meu problema. Aqui no grupo de apoio eu tratei o momento da depressão, eu tratei o auge, eu estava ali vivendo, e aí eu tratei o momento de poder apagar o fogo, né, de poder dar aquela acalmada, de poder entender que é possível vencer. E aí um outro amigo, me vendo caminhando dentro do grupo de apoio, ele me fez uma pergunta, o nome dele era até Alexandre também, que é hoje um facilitador de CR numa outra igreja também, muito grato pela vida dele. Ele me disse assim, cara, por que você não faz um grupo de passo? E aquela pergunta ficou ecoando aqui, isso rapaz, grupo de passo, será que esse negócio não vai dar certo? Aí já veio a história do complexo de inferioridade. Mas lá vai ter outros caras, será que isso vai funcionar? Mas aí eu fui, eu estava disposto a crescer e entrei de cabeça no grupo de passos. E qual é a diferença? É que no grupo de depressão, eu só tenho pessoas ali com a mesma área de luta. No grupo de passos, eu tenho pessoas com várias áreas de luta. Tem pessoas que lutam com a ira, que lutam com a dependência de amor e sexo, que lutam com a depressão, que lutam com compulsão por compra. E eu fui me identificando em cada uma delas. Eu fui vendo que a depressão era só um ponto do bezerro. Mas eu tinha vários defeitos de caráter que precisavam ser trabalhados. Né? E aí, dentro desse grupo de passos, quando chega no 4º passo, vem essa história de escrever um inventário moral. Que esse inventário é eu poder olhar para a minha vida da hora que eu nasci até hoje e descobrir, perceber que sim, coisas boas me aconteceram, coisas ruins me aconteceram também, tem uma trajetória, eu tenho altos e baixos, mas todas elas contribuíram para quem eu sou hoje. Né? E ali eu pude fazer uma lista. Eu lembro que eu fiz uma lista enorme das minhas falhas de caráter ao longo da caminhada, fui ticando, muitas mesmo, muitas delas, fui escrevendo, mas aí eu lembro de uma palavra do facilitador que disse, olha, você não pode escrever um inventário totalmente choroso, totalmente Sim, negativo. Você negativo, precisa né? olhar para as suas qualidades também. E até então eu não tinha parado para olhar para minhas qualidades. Eu achava que eu não tinha qualidades. E aí eu pude olhar para a minha infância e perceber coisas preciosas na minha infância, no interior. Fui olhando para a adolescência, porque o inventário moral você escreve cada fase, né? E Sim. olhar para cada fase da vida, fazer as conexões certas, perceber que muito do que eu sou hoje tem a ver com a infância, tem a ver com a adolescência, tem a ver... Eu pude fazer todas essas conexões e, a partir daí, começar a trabalhar. Então, no CR, eu não trabalhei só a depressão. No CR, realmente, foi um bezerro que foi quebrado e que, aos pouquinhos, Deus está moldando. Deus foi moldando, foi restaurando, foi... literalmente, quando eu olho para o livro de Neemias, é literalmente uma Jerusalém destruída, quebrada, onde agora tem a oportunidade de ter seus muros restaurados. Né? Sim. Cada muro ali, cada portão, sendo restaurado, sendo moldado a cada dia. Então, esse bezerro que lá atrás, em 2007, o muro estava totalmente quebrado, totalmente destruído, tinha canto que não dava nem para passar, e hoje Deus foi moldando a cada dia. Tem muita coisa ainda para ser moldada,
Mas quando eu olho para trás, é aquela ideia da ponte. Eu estou no meio da ponte, eu olho para trás, cara, olha o tanto que eu já Já andei. caminhei, legal. Então não posso parar aqui, eu tenho que continuar, né? Então no CR foi isso, né? Eu comecei pela depressão, mas Deus me deu a oportunidade de crescer muito, cara, muito mesmo, né? Então trabalhando as áreas, como você falou, você citou aí alguns grupos anônimos, né? Sim, E o grupo anônimo, o AA, o NA, cara, eu me identifico muito com eles, eu amo essa literatura, né? Eu tenho muitos amigos de AA, né? Funciona, sim. mas ele foca em uma área e às vezes esquece de trabalhar o todo, né? Esquece que o cara vai para lá para sair do alcoolismo, então, mas ele muitas vezes ele continua ali fumando e continua tomando um cafezinho, e aqui a gente procura trabalhar todas as áreas, todos os defeitos de caráter, né? Olhar para mim e ter essa oportunidade de trabalhar todos ao mesmo tempo. É legal que quando você diz aí, né, essa história de Neemias, de restaurar muros, né, o que eu acho que deve ser, assim, eu faço terapia, né, por sofrer com uma ansiedade, e tem muitas vezes que eu quero encontrar respostas, sabe, Zé? Origem, né? Eu acho que quando eu encontro isso, pelo menos a minha cabeça ela funciona dessa forma, eu encontro a solução, eu encontro mais uma saída. Opa, isso aqui tem origem aqui, então é como se fosse essa. Eu me conheço, né? Eu trouxesse para mim, para perto, esse autoconhecimento, né? Saber quem sou eu. É como se a gente juntasse os pedaços, né? Então, assim, eu acho fantástico isso no inventário, porque é como eu chego num momento da vida que tem vários defeitos de caráter que eu não sei de onde surgiram, como começaram, de onde vieram, mas eles são presentes. E quando a gente é convidado, eu lembro que eu fiz a gente fez aqui o quarto passo com o Nelson, né? O Nelson deu Uhum. uma canja aqui pra gente. E ele disse uma coisa muito interessante, que no inventário é como se a gente tivesse a oportunidade de voltar na nossa vida, revisitar os momentos de dor, os traumas, as coisas boas, só que agora com a presença do Espírito Santo, né? Então a gente consegue ressignificar, encontrar opa, peraí, esse tá aqui um pedaço meu aqui, tá aqui um pedaço da minha origem. Então você vai montando esse quebra-cabeça e vai formando, entendendo, tendo a compreensão dos seus defeitos. Porque é o primeiro passo de mudança, né, Bezerra? É Sim. reconhecer, né? É sair da negação, que muitas vezes a negação ela acontece não é porque a gente quer, é porque a gente também não se percebe, né? Não se toca quem somos nós, né? Quantos inventários você fez, Bezerra, já? Você fez mais de um inventário? Rapaz, assim, eu brinco hoje com a tropa, porque de Ah, 2008 para cá, o coordenar o CR, por estar envolvido com o CR, eu já eu já participei de, no mínimo, uns 30 inventários. Né? Mas fazer mesmo, eu já fiz três momentos. Eu já fiz três momentos. O primeiro foi um inventário bem geral mesmo, assim, de focar em toda a minha história. Depois, por eu ter uma luta bem específica na área da sexualidade, na área da compulsão sexual, na área sim, da pornografia, então, por ser uma luta constante, eu foquei mais nessa área, né, meu segundo inventário, identificar os gatilhos, né, o que, que me leva à recaída, por onde foi que começou tudo isso. Né? Tive a oportunidade de descobrir essa compulsão sexual, como foi que ela surgiu, e aí eu percebi, quando eu escrevi, que isso vem da minha infância também. Eu ouvi num comentário de uma pessoa que, conversando com amigos, um tio, sim. conversando com amigos, e ele começa a dar detalhes, dar mínimos detalhes das suas atitudes na área da sexualidade com mulheres. E eu tinha uma média de 7 anos ali, e eu lembro de um amigo dizendo para ele assim: ei, cara, o menino tá ouvindo aí. E pasmo, aquilo marcou a minha mente, aquilo ficou cravado na minha mente, e quando eu chego na adolescência, eu vou atrás de tudo aquilo que eu ouvi. Né? Aquilo entrou para mim, entrou no Bezerra, e aí com pouco tempo estava o Bezerra compulsivo nessa área, né? Chegando no próprio CR ainda compulsivo, e tendo que trabalhar, né? Tendo que investir. Então, fiz esse inventário focado Na para área da esta área, né? Da sexualidade, de poder investir mais, né? E depois eu fiz um outro, a gente fez uma triagem aqui entre os líderes daqui da igreja, né? E decidimos fazer um grupo de passo com essa liderança. E aí eu fui para um terceiro inventário, né? Parar para escrever. Porque todo ano eu estou ali duas, três vezes, em mas contato, né? conduzindo, ajudando, né? E tal. E aí eu tive a oportunidade de, na terceira vez, parar. E dessa vez eu decidi fazer uma revisão geral, né? Esse cara, vou fazer aqui uma revisão geral de quem era o Bezerra em 2008, quando eu escrevi o primeiro inventário, para quem eu sou hoje. Né? E Deus me deu a oportunidade de
em locais que eu passei em 2008 chorando de tristeza, agora, quando eu escrevi o último, eu chorei de alegria, de poder. Deus, muito obrigado porque o Senhor me moldou. Muito obrigado porque o Senhor me deu a oportunidade de restaurar, de me moldar. Por exemplo, um exemplo aqui, né? Eu falei para vocês que eu abandonei a universidade, eu não concluí meu curso de história, né? Não concluí. Eu brinco que eu virei um contador de história, não um historiador. Mas em 2013, Deus me deu a oportunidade de voltar a uma faculdade, isso já caminhando bem, né? De fazer uma faculdade de pedagogia, né? Hoje eu sou formado em pedagogia, e eu ia para aquela aula, era um curso particular, não era mais um estadual, era um particular, mas eu ia todo dia para aquela aula com alegria, cara, muito grande, diferente de quando eu ia lá atrás. Sem a E eu, pressão do passado, né? isso, eu conto as faltas, né? Eu conto as faltas que eu tive, eu ia com muita alegria. Então, quando eu fiz esse terceiro inventário, eu tive a oportunidade de revisitar os mesmos lugares e onde muitos cantos que eu chorei de tristeza, dessa vez eu chorei de alegria, por gratidão, por Deus me dar a segunda oportunidade. Aí, olha só o que me aconteceu. Na primeira, no curso de história, entra uma professora novata e ela quer conhecer os alunos, né? Ela faz uma dinâmica onde cada aluno teria que tirar uma palavrinha e teria que falar sobre aquela palavra. Né? Rapaz, eu tremia de medo na hora que chegou a palavra na minha mão, a palavra era cultura. E aí eu fiquei, quanto mais se aproximava da minha vez, mais eu tremia. Como é que eu vou falar? O que é que eu vou falar? Eu não sei nem o que é isso. Travei. E aí, quando chegou a minha vez, eu lembro que a professora, eu olhei para a professora e disse assim, cultura, né? O que seria de nós se não fosse cultura? E aí todo mundo riu, só saiu isso. Eu vi que os alunos riram, os caras riram da minha. E aí o trauma só aumentou, né? Beleza, passou e tudo, abandonei. Vou cursar pedagogia, último semestre de pedagogia, entra uma professora nova, numa disciplina nova, e ela decide fazer uma dinâmica com a turma, para conhecer a turma. Qual é a dinâmica, cara? A mesma dinâmica. E aí, qual é a palavra que vem para o bezerro? Cultura. Cultura. Eu digo, Deus, como assim, pai? Eu já comecei a chorar ali, né? E quanto mais se aproximava, mais feliz eu ficava, mais eu queria que chegasse em mim. Né? E aí, quando aquela palavra chegou, eu tive a oportunidade de falar, de dizer o que é, de dizer da felicidade que eu estava naquele momento. E é isso, o inventário me fez perceber essas coisas. Cara, eu passei pelo mesmo local duas vezes, uma chorando de alegria e a outra, uma de tristeza e a outra de alegria. Então, os inventários me fizeram, né, eu dizer assim, desfrutar, né, desses momentos. Que legal, meu amigo, que legal ouvir essa história, né? Incrível o que faz, né? Você dizendo que luta aí, né, com a depressão e tudo, e você. Essa história é muito bacana, né? Ver o poder dessa ferramenta, né, na vida, esse moldar. é, uma autoestima destruída, ver uma autoestima corrigida, né? Aí dentro do poder superior de Jesus, né? E ver o que o Espírito Santo pode fazer através disso tudo, né? E não só isso, né, Bezerra? Assim, você também tem uma história muito legal que você falou para mim de sexta-feira, que a sua história, a sua vida também tem trazido significado para muitas outras vidas. Até aqui em Sobral teve uma pessoa que se identificou com a sua história, não foi isso? Que sofria É, também com depressão e ao te escutar, ao te ouvir. Conta um pouquinho para a gente disso aí. é interessante, né? Assim, eu sempre, por lutar por essa questão do complexo, eu sempre, por mais que eu fale, por mais que eu dê uma palestra, a impressão que quando eu saio daquela palestra é que não funcionou, não serviu, não falei nada com nada. Então, ainda mesmo por lutar com esse complexo, sempre tem essa ideia, né? E eu lembro de uma entrevista que eu gravei há muitos anos atrás, né, falando sobre essa questão da depressão, contando essa mesma história dos Essa no comprimidos. YouTube. Isso, né? Sim. E aí contando essa história e tal, beleza, e foi para o YouTube, né? YouTube da igreja, tranquilo. E aí uma vez eu estou indo para Sobral, ministrar no retiro do inventário moral, e eu lembro que tinha uma senhora que ela olhava para mim assim no retiro, e eu via que ela, né, se dedicava ali, olhava, e beleza, passou o retiro todo eu ministrando, falando e tal. No domingo à noite tem um momento de testemunho com algumas pessoas que foram para o retiro, e essa senhora sobe no palco, né, sobe no púlpito para dar o testemunho dela, ela começa a falar que luta com a depressão, que Deus,
que teve um momento muito difícil da vida dela, onde ela teve que buscar ajuda, procurou buscar ajuda profissional, buscar, e um dos profissionais pediu que ela procurasse, né, entender mais sobre o assunto, e ela foi fazer uma pesquisa no YouTube sobre depressão, e viu um testemunho de alguém lá, né? Começou a ouvir ela falando com alguém, começou a ouvir esse testemunho, começou a entender que era possível, aí ela olha para o auditório, eu estava sentado no auditório, e diz, Deus me deu um presente, e nesse final de semana essa pessoa está comigo, e essa pessoa é o Bezerra, aí a mulher, ela chorava lá no púlpito, eu chorava no auditório por gratidão, né? Por gratidão, por me permitir, né? Com a minha dor, né? Com a minha história, onde outras vidas possam ser alcançadas, né? Como eu fui alcançado pela vida daquele rapaz, né? Hoje, com a minha dor, com a minha história, outras vidas possam ser alcançadas, né? E aí veio agora esse período de pandemia e a gente teve que ir para online, totalmente para online, né? E eu tive que fazer os grupos de apoio todos online. Toda segunda-feira eu estava no grupo de apoio online, recebendo gente do Brasil todo. E Deus me deu alguns presentes nesse período, de poder sentar com pessoas e contar não só a minha história da depressão, mas a minha história da sexualidade, da luta, da vitória, do dia a dia. E hoje poder caminhar com pessoas que já estão limpas há 3 meses, há 4 meses, lutando aí, um dia de cada vez, agradecendo, celebrando comigo, eu chorando do lado de cá com eles. Então, eu sempre digo, não preciso estar 100% para que Deus me use. Você não precisa estar 100% moldado, restaurado para que Deus te use. Eu preciso simplesmente me permitir ser usado. Me permitir dizer, Senhor, eis-me aqui. E Ele vai usar a minha dor. Ele não desperdiça uma dor, né? Ele vai usar a minha dor, Ele vai usar a sua dor para que outros possam ser alcançados, possam ser tocados, né? Então, isso para mim hoje eu agradeço a Deus todo dia por todo esse processo. Eu também tenho Legal. uma luta muito grande, né? Hoje eu trabalho no sistema prisional, né? Na pandemia eu parei um pouquinho, mas nessa área da compulsão por drogas, né? De cuidar de pessoas nessa área, né? E eu só tinha teoria, não conhecia nada. E Deus me faz, dentro da família, dentro do ambiente familiar, ter um familiar bem próximo que envolve com tudo isso, de eu ver meus familiares sofrendo por essa pessoa, e, no entanto, eu só julgava, eu só apontava o dedão, né? E Deus me faz entender aquela doença, entender aquela pessoa, o processo, e dizer, rapaz, eu não concordo com nada que você faz, mas eu quero dizer que eu te amo. Eu quero dizer que no dia que você pedir ajuda de verdade, eu quero estar aqui para te ajudar. E como foi libertador eu compreender aquela dor, aquela doença daquela pessoa e deixar de julgar, né? E hoje ter a Legal. oportunidade de vê-lo trabalhando, de vê-lo ter saído, né, daquela dificuldade grande que teve, né? E eu usar essa história da codependência também familiar para dizer para outros familiares, né, que têm filhos, que têm esposos nessa área, que é possível vencer, né? Que não é só julgar, mas é amar, né? Então, Deus me fez passar por várias histórias. Eu digo, gente, Deus não me trouxe só para a depressão, Deus me trouxe um kit completo, porque Ele sabia que pessoas iriam chegar de várias áreas, né, para serem cuidadas. E eu agradeço a Ele por ter passado por tudo isso. Legal. Deus tem ressignificado, né, Bezerra, suas dores Isso. e suas lutas, né? Muito bacana isso, cara. De fato, você disse aí que nós não precisamos estar 100% para estar servindo no CR, né? E a grande verdade, o CR não tem essa pretensão de buscar a perfeição, né? A gente não alcança essa perfeição, né? É um trabalho de muita aceitação, né? E você falando aí que mesmo isso que você falou desse seu familiar foi depois de todo esse teu processo já dentro do CR, você já vivendo dentro do CR, você teve essa experiência com essa pessoa usando drogas? Eu diria assim, já existia antes, e Sim, qual era o perfil do Bezerra? Era aquele de julgar, né? sim, Antes, ele beleza. começou antes, mas para mim era o julgar e fazendo os outros familiares sofrer, porque eu só julgava, eu só conseguia enxergar como, né, que não era ele usando um termo bem chulo mesmo, algumas palavras pesadas, né? E o que o CR me faz entender? Essa questão do amor, Legal. Era essa isso aí que eu questão do queria que você. amor, e me leva para dentro de um presídio, onde eu vou ter que trabalhar com várias pessoas que tanto usam como traficam, e que estão ali
E Deus dizendo, cara, olha, eu dei a oportunidade, estou dando a oportunidade de você cuidar do teu familiar lá fora, para que ele não chegue aqui. E aquilo me fez realmente mudar toda a percepção. Então, o CR me ajudou dessa forma, de ressignificar mesmo a história, né, de ressignificar, ter um outro olhar, né, para o familiar e dizer, cara, tem jeito sim, vamos junto aqui, vamos caminhar, né? Então, o CR, a ajuda do CR nessa área. Eu quis fazer, fiz questão de lhe fazer essa pergunta, porque é uma coisa que eu também percebo que o CR tem conseguido muito abrir esses olhos nossos, né? Que a gente cai num perigo quando a gente entra na igreja e começa a seguir todas as regras, né? E parece que a gente não tem mais erro. E assim, é muito difícil a gente estar olhando para as nossas vidas mesmo, né? Quando a gente faz o CR, a gente tem esse chamado, né? Um chamado pelo autoconhecimento. E eu fiz questão de lhe perguntar de novo, porque a gente passa a não desprezar as dores, né? Por exemplo, a sua história de depressão, alguém muito bem poderia olhar para você e dizer, ah, mas só por causa de uma faculdade, a dor para outras pessoas poderiam ser pequenas ou não ter motivo, mas ela era uma dor importante para o Bezerra, né? E isso afetava o Bezerra. Então a gente passa a aprender que a gente não pode desprezar a luta e a dor do outro, né? Então assim, eu vejo que esse processo do celebrando, esse processo de autoconhecimento, identificar essas nossas mazelas e aceitá-las também, né? Sabe, eu sou sim, tenho um poder superior e tem Jesus que me ajuda, tem o Espírito Santo que vai me moldando, que a sua história é muito bonita, né? Ver o que Deus fez contigo, onde Ele te colocou aí frente a esse CR, né? O primeiro CR do Brasil, você que está coordenando, não para a sua glória eu digo isso, né? Para a glória de Deus, para ver como Deus é bom. Tirou uma pessoa que tinha problema de comunicação e você é um comunicador hoje. Você viaja para vários lugares do Brasil para falar sobre o CR. Isso é muito legal. Então, isso é outra coisa que eu acho muito bacana no CR. Ele tira essas vendas dos olhos e parece que dá esse olhar de humanidade, né? Não é porque ele comete o problema que tem aquele cabo que tem problema com alcoolismo ou que tem problema com drogas, ele não comete aquilo porque ele é ruim ou porque ele é mau, mas é porque é uma limitação. Quando a gente se vê limitado, a gente também consegue enxergar isso no outro, né? Bezerra, eu queria lhe agradecer, nosso tempo aqui está chegando ao fim. Eu queria lhe agradecer tremendamente por mais essa força, sabe? Assim, você é um parceiro muito grande nosso, né? Quantas vezes veio aqui fazer retiro do inventário desse do Quarto Passo, que tão rico, né? Com a sua história de vida, né? Muito legal ver o que Deus faz através da nossa dor, né? Não é em vão. Eu digo muito isso aqui nas segundas-feiras, né? Segunda-feira, quando eu estou aqui, eu tenho dificuldade de estar à frente, de falar em público, porque eu também sofro com um problema de autoestima. Mas, assim, eu me sinto na obrigação, digamos assim, por ver o que Deus já fez por mim, sabe? Então, a minha história também, é como você disse, a nossa é uma literatura, né? A minha história eu Sim. coloco aqui ao serviço do outro, né? Quando a gente se apresenta e diz que eu luto com pornografia, não é fácil, né? Não é por reputação que a gente está atrás, mas a gente está atrás de alcançar vidas, né? E dizer, olha, é possível como você foi alcançado através da vida desse seu camarada. Você quer deixar mais algum recado para a gente? Quer falar mais alguma coisa para a gente? Quando você fala realmente do o nosso contexto religioso, nosso contexto de igreja, se a gente não tiver o cuidado, né, a gente acaba realmente rotulando, a gente acaba realmente, ao invés de ajudar, a gente De acaba amar, né? tornando isso um peso, né? Eu Isso. lembro que eu lendo aquele livro Maravilhosa Graça, do Filipe Ansa, né? Eu lembro de uma história inicial de uma mãe que alugava seu filhinho para essa questão da luta da sexualidade mesmo e tudo, e uma pessoa aborda aquela mãe e diz assim, você já procurou uma igreja? Aí ela diz, não, para quê? Para ser mais julgado? Né? E o CR, ele vem com essa desconstrução. Sim. E a pergunta que o Filipense faz é exatamente, no tempo de Jesus, né, os desvalidos, eles corriam atrás de Jesus, eles corriam atrás do mestre. Né? E agora, né? Eu como desvalido, será que eu tenho essa ânsia de correr atrás, por saber que eu vou ser acolhido, que eu vou ser amado do jeito que eu sou? Então, o desafio aqui no CR é esse mesmo, venha como está, venha quebrado como você está. Né? E não é porque é o CR, eu acho que é o desafio nosso como cristão, com essa identidade Sim. cristocêntrica que nós temos, é Jesus dizendo, venha como está, eu te aceito como eu sou. Só que Deus é tão maravilhoso, tão precioso, que ele me aceita como eu sou e ele vai me moldando, né?
ele vai me transformando a cada dia. Então, a palavra final é essa mesmo. Vem, não espere ir para uma igreja, não, quando você estiver 100% restaurado, não espere ir para o CR, só quando você estiver bem. Dentro do presídio, quando eu convidava os meninos, eu dizia, meu irmão, quando eu sair daqui do presídio, quando eu sair daqui, aí eu vou começar a mudar, eu vou para uma igreja. Não, meu irmão, você precisa começar a mudar aqui. Quando você sair, você vai fazer a manutenção. Então, independente de como você está hoje, de como eu estou, a mudança precisa começar agora, onde você está. É o primeiro passo, você precisa dar o primeiro passo, dizer, eu quero ajuda, eu preciso de ajuda. E aí sim, quando você dá esse primeiro passo e grita para o socorro, a mudança começa a acontecer. Então, se permita ser moldado, se permita ser transformado e ser amado, né? Porque Deus nos ama e me ama e te ama do jeito que você é. Ele não quer que eu fique bonzinho para ele me amar. Ele não quer que eu fique melhor, faça mais para ele me amar. Ele me ama do jeito que eu sou e ponto. Ele te ama do jeito que você é e ponto. Então, é isso, né? Continue firme, um dia de cada vez, um momento de cada vez, lembrando que realmente são as pequenas vitórias que precisam ser celebradas, porque são essas pequenas vitórias que vão te levar às maiores. Então, muito obrigado, continuem firmes aí, só por hoje. Valeu, Bezerra. Você ora pra gente, cara. Você ora aí pela nossa semana. A gente encerra aqui sempre com oração. Você pode orar por nós, por favor, meu irmão? Com certeza, com certeza. Maravilhoso Deus, Senhor, como é bom, Pai, estar na tua presença, como é bom poder compartilhar do Deus soberano que tu és sobre as nossas vidas, do Deus que é capaz de nos moldar, do Deus que é capaz de nos tirar, Pai, Amém. do fundo do poço, da lama mesmo, e nos trazer a luz, nos pegar um muro totalmente quebrado, uma cidade totalmente destruída e restaurar. Então, Pai, eu te peço, vai ao encontro de cada pessoa nesse momento, cada pessoa, Senhor, restaura, Pai, aquilo que precisa ser restaurado. Qual é a dor, Senhor? O Senhor conhece todas as dores, o Senhor conhece todas as feridas. Então, Pai, vai ao encontro dessas pessoas, que elas possam se permitir, Senhor, serem tratadas, serem moldadas por Ti, Pai. Queremos entregar nesse momento, nas Tuas mãos, todas as vidas que estão clamando, que estão buscando, que estão entendendo que precisam de ajuda, Pai. Abençoa, Senhor Deus. E aqueles, Pai, que ainda não perceberam, que possam ser tocados, que possam ser despertados, Senhor Deus, e entender que restauração é possível, sim, em todo e qualquer instante, Deus. Então, abençoa, Deus. Abençoa esse trabalho, abençoa o CR aqui da Ibarra, Senhor, e que a gente continue firme, que a gente continue olhando para Ti, Pai, e entendendo que é possível ser moldado. É isso que nós te pedimos, te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Bezerra, muito obrigado, meu irmão. Até uma próxima vez. Eu espero lhe ver em breve, viu, meu irmão? Valeu, pastor Márcio. Manda um abraço grande para você, viu? Viu? Amém. Muito Obrigado, obrigado por meu toda a amigo. sua ajuda aqui para nós, viu? E até a próxima. Espero contar contigo outras vezes aí, viu? Pessoal, uma boa semana a todos e até a próxima segunda-feira. Forte abraço. Até mais. Tchau, tchau, meu irmão.